Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Maximino chega no escritório. Bernardo diz que só veio entregar um documento para Rodrigo. Rodrigo diz a Maximino que Cláudio Linhares é advogado de Luciana e ela apresentou uma demanda de divórcio contra ele. Arit abraça Luciana e sente felicidade ao vê-lo. Paz pergunta a Luciana o que Lorenzo fez para parar na cadeia. Luciana diz que Lorenzo pegou um dinheiro que não era dele e pegou 30 mil pesos para um cliente. Paz fica chocada pelo seu filho ter roubado o dinheiro. Madalena pede que Paz se acalme. Paz está envergonhada por Lorenzo ter feito isso e avisa que se Galdino estivesse vivo, teria morrido agora mesmo, vendo tudo isso. Rodrigo apresenta o advogado Barreira para Oscar. Rodrigo diz a Oscar que Luciana quer se divorciar dele e pede que acelere o processo para o quanto antes melhor. Rodrigo aconselha Aldo a deixar a Vicky em paz, porque ele provocou todos os problemas dela. Oscar diz a Rodrigo que o caso de Lorenzo vai muito bem. Oscar pergunta a Rodrigo se ajudará a Luciana, mesmo com a declaração do divórcio. Rodrigo diz que sim, seguirá ajudando. Theo fica sabendo por Procópio que ele foi demitido pelo velho rabugento do Aquiles. Aquiles não dá conta do serviço e começa a sentir falta de Procópio para ajudá-lo no escritório. Roselena está deitada, com uma venda nos olhos, tentando dormir. Matilde pergunta o que houve com Cláudio Linhares. Roselena diz que nada e não quer falar disso. Roselena diz que não quer incômodos, nem que acordem. Ela toma seu remédio e tenta dormir. Paz pede que Luciana a leve até Lorenzo, porque quer ver a cara dele, do sem vergonha, e ele vai ouvir. Luciana diz que a mãe a leva, porque agora não está no horário de visitas. Paz diz a Madalena que ainda bem que chegaram à capital, porque senão não ficaria sabendo de nada disso. Paz diz a Luciana que está triste por ela não ter dito nada. Violeta diz a Estela que sua mãe e Dona Paz vieram bem no momento que Lorenzo está detido e Luciana se divorciando. Estela diz que por isso aconselhava Luciana a dizer toda a verdade para Paz. Violeta diz que sua mãe vai se decepcionar quando descobrir que ela não é uma enfermeira, e sim uma garçonete de uma boate. Aquiles cola um folheto no muro solicitando um novo ajudante para trabalhar com ele. Anoitece. Roselena pede perdão a Deus e diz que não teve mais remédio e teve que meter a roupa daquela criatura na tumba de Aurora para dar sentido à sua mentira, para que Cláudio Linhares visse o certo de uma criança lá dentro. Ela pede perdão e diz que não quer que seus filhos a odeiem pelo que ela fez e diz que agora Luciana irá para longe de tudo e de todos e tudo será como antes. Maximino chega ali e pede que a esposa deixe de falar com Deus e fale com ele, porque o deve muitas explicações e a espera na biblioteca. Roselena segue pedindo perdão. Oscar chega no escritório de Cláudio e diz que Rodrigo solicitou que o divórcio fosse o mais rápido possível. Cláudio diz que Luciana também quer que seja rápido. Oscar diz a Cláudio que quer que reúna Rodrigo e Luciana antes de se apresentarem ao juiz. Cláudio diz que sempre desconfiou de Rodrigo por ser filho de Maximino e não errou, e ele é igualzinho ao pai. Oscar não quer discutir sobre isso e pede para ele pensar na sua proposta. Cláudio diz que Luciana sofreu muito com essa situação e não está disposto a esticar a dor dela, mas só que aceita isso e se não tiver reconciliação, que tramitam o divórcio de imediato. Maximino pergunta a Roselena para que foi ver Cláudio Linhares. Roselena diz que confessou toda a verdade para ele, que sabe o que aconteceu com a filha dele. Maximino fica surpreso. Luciana pede perdão à mãe e pede que não se chateie com ela, e só não disse o que aconteceu porque não queria preocupá-la. Paz pergunta quando ela iria dizer. Luciana diz que quando se resolvessem as coisas. Paz diz que é uma vergonha Rodrigo saber que o cunhado dele é um ladrão. Luciana diz que Lorenzo está arrependido. Violeta chega ali com Serena, vestida de enfermeira, e diz que já vão trabalhar. Maximino diz a Roselena que não acredita numa só palavra dela, porque senão Cláudio Linhares já teria vindo enfrentá-lo de imediato por todo o sofrimento que causaram para Luciana. Roselena diz a Maximino que Cláudio odeia tanto que o único que poderia reclamar é por ele ter deixado ele na cadeia por 20 anos. Maximino chama Roselena de farsante e mentirosa e diz que se ela foi ver Linhares, realmente não disse a verdade. Roselena diz ao marido que se ele não acredita nela, porque não pergunta para ele. Ela diz ao marido que ele tem muita coragem para recriminá-la e quer saber se tem a mesma coragem de enfrentar o Cláudio. Maximino diz a Roselena que mais que sua esposa, ela virou sua inimiga e se acha tão astuta e espera que ela consiga reconquistar o amor do filho, Rodrigo, e a acusa de ser responsável do divórcio dele com Luciana. E isso ele não a perdoará nunca.
Roselena fica surpresa. Maximino diz que amanhã Rodrigo e Luciana irão se divorciar. Roselena fica satisfeita que Rodrigo vai se separar de Luciana e essa mulher vai desaparecer de suas vidas para sempre. Serena cumprimenta Madalena. Madalena oferece comida para elas, mas Violeta diz que se elas comerem agora, sentirão muito sono depois. Jana diz a Patrício que por mais que tentassem, não conseguiram fazer Rodrigo ficar com Luciana. Patrício fica chateado e diz que se Rodrigo ama Luciana, devia ter confiado nela, escutado ela, ainda mais que é evidente que Clara planejou tudo para separá-los. Rodrigo chega no quarto do irmão. Patrício diz que quer ver Luciana e quer vê-la agora. Oscar e Constanza vão jantar no restaurante. Oscar quer ficar com Constanza. Eles se beijam apaixonados. Clara e suas amigas chegam no mesmo restaurante e vêm os dois. Ivan ri de Violeta por ter vindo à boate vestida de enfermeira. Lastra diz a Violeta que todos que vivem naquela vizinhança dela são problemáticos e Lorenzo e Luciana são ladrões, e ela uma mentirosa que faz a mãe dela pensar que é uma enfermeira. Violeta pede que Lastra pare e não se meta com eles. Rodrigo diz a Patrício que Jane e Melissa não perderam tempo e já foram fazer fofoca. Patrício diz a Rodrigo que Luciana o adora e pergunta o que houve para ela decidir se divorciar dele e só pode ser que a encurralaram e ele não fez nada. Rodrigo diz a Patrício que ele não estava no momento para saber de tudo. Patrício diz que lamenta porque seria capaz de tudo para defendê-la. Roselena liga para Julieta, morrendo de felicidade, e diz: "Conseguimos, Julie. Por fim, veio uma luz diante de tanta escuridão e é uma realização. Rodrigo vai se divorciar de Luciana. Meu filho finalmente vai se separar dessa serviçal até que enfim conseguimos." Rodrigo flagra tudo e taca o telefone no chão. Roselena diz ao filho que sente muito, mas cedo ou tarde ele dará a ela os agradecimentos por ter o separado da empregada. Rodrigo pergunta como ela pode fazer isso. Roselena diz que agora ele está nervoso com ela, mas tempo ao tempo. Rodrigo diz que só o tempo mesmo fará ele perdoar ela. Maximino liga para Vicky. Vicky é muito carinhosa com ele, o chama de ursinho e diz que seu pai está bem triste e tem medo dele adoecer. Vicky pede ao ursinho para conversarem. Maximino pede para se verem amanhã, às 9 horas, em ponto. Julieta avisa Clara que por fim conseguiram e Rodrigo e a doméstica vão se divorciar amanhã. Clara fica morrendo de felicidade. Clara diz a Constanza e Oscar que até que enfim Rodrigo e a doméstica vão se divorciar amanhã. Connie diz a Clara que por fim elas conseguiram separar Rodrigo de Luciana e devem estar muito contentes. Valentina diz que não, e Luciana sempre a caiu muito bem, e sobretudo porque adoraria que Gabriel a amasse como Rodrigo ama ela. Constanza diz a Clara que elas devem estar contentes, mas tranquilas. Clara diz que quem deve estar mais tranquila é Roselena, que esteve envolvida neste assunto da separação deles. Ela decide ir embora e felicita Constanza pelo namoro com Oscar. Cláudio diz a Luciana que estão trabalhando no assunto do irmão dela para Lastra tirar acusação contra ele. Luciana pede que, por favor, seu irmão fique livre. Sua mãe ainda quer vê-lo. Cláudio diz a Luciana que tudo está pronto no juizado e a reunião com o juiz será às 10 em ponto, para assinar o divórcio. Mesmo sofrendo, Luciana quer terminar com isso de uma vez e seguir em frente. No dia seguinte, Cláudio leva Luciana no Ministério Público. Logo em seguida, Oscar chega com Rodrigo. Oscar e Cláudio deixam Luciana e Rodrigo sozinhos, numa sala, para eles conversarem. Rodrigo pergunta a Luciana se ela queria que ficassem sozinhos. Luciana diz que não foi ideia dela. Rodrigo diz que então deve ter sido de Oscar, porque não acredita que o advogado dela teria interesse em deixá-los sozinhos. Rodrigo diz que não sabe, porque se surpreende que Cláudio Linhares está encaminhando o divórcio deles e que pressa ele tem para ela ser livre de uma vez. Luciana pergunta o que ele quer dizer com isso. Rodrigo diz que é evidente o interesse desse senhor nela. Luciana diz que sim, e Cláudio Linhares se tornou um homem muito importante na sua vida, porque a apoiou quando ela mais precisou dele. Rodrigo pede que ela aceite que há algo entre ela e esse senhor. Luciana pede que ele não a ofenda, nem ofenda Cláudio, e diz que a relação deles está cortada e pede que não corte mais. Rodrigo diz que não cortou. Luciana diz que ele não fez isso e muito menos defendeu. Rodrigo pergunta como iria defender, já que tudo que foi descobrindo foi novo para ele e ela se dedicou a guardar muito bem todos os segredos. Luciana diz a Rodrigo que ele não cansa, não para de ser injusto com ela. Paz pede a Madalena para se apressarem, porque Luciana chega daqui a pouco para ir ver Lorenzo. Paz reza a Virgem para ela iluminar ela e seus filhos. Madalena pede a Paz para esperar a Luciana chegar para ver o que vai contar para elas.
Luciana diz a Rodrigo que ele jurou que iria amá-la toda a vida, que iriam compartilhar suas alegrias, suas tristezas. Então, bravo, Rodrigo diz que os segredos também, e ela foi quem não cumpriu. Luciana manda ele parar de acusá-la e assinar o divórcio de uma vez, e pronto. Rodrigo diz que ela tem muita pressa para acabar com o casamento deles. Luciana diz que ele disse que tudo estava acabado, e ele que acabou com todas as suas ilusões, e não ela. Rodrigo não cansa de ser um tonto e grita com Luciana, dizendo que ela pediu ao amiguinho dela, Linhares, para separá-los. Luciana diz que ofende a desconfiança dele. Ele a ofendeu quando todos duvidaram dela e ofende hoje, e é melhor mesmo se separarem, e que terminem com os laços que continuam. E que ele siga com a vida dele, e ela com a dela, e que ela volte para o seu povoado, de onde nunca devia ter saído. Rodrigo pergunta se ela se arrepende de ter o conhecido, de ter se casado com ele. Clara olha as notícias nos seus documentos. Clara liga para Julieta e diz que daqui a pouco irão a um lugar muito especial. Roselena chega na igreja de Padre Honesto e diz que precisa se confessar com ele. Oscar percebe que Luciana e Rodrigo estão demorando e espera que estejam se reconciliando. Cláudio diz que espera que seja pro bem, porque dói muito ver Luciana sofrendo por um Torreslanda. Oscar pergunta a Cláudio se conhece Luciana há muito tempo. Cláudio diz que a conheceu na Boate Inferno e ficou indignado vendo Lastra humilhá-la e acusá-la injustamente, e a defendeu dele, e por isso eles têm uma amizade muito bonita e ele não imagina o quanto ele a ama. Oscar enxerga isso com um olhar muito estranho. Cláudio diz a Oscar que não é nada do que ele está pensando, e Luciana se apoiou muito nele, como parte da família dela, e eles se aproximaram mais quando soube que Luciana tem a mesma idade que sua filha teria hoje. Luciana diz a Rodrigo para não falar de amor, quando estão a ponto de terminar com um pouco que resta deles. Rodrigo diz a Luciana que se ela lhe pedir uma nova oportunidade, talvez a dê. Luciana pergunta para quê, se para ele machucá-la com suas calúnias, desconfiança. E não, isso aconteceu uma vez, e não quer que aconteça de novo, e que ele parta seu coração de novo. Ela pede que, por favor, ele assine os papéis do divórcio e terminem com isso de uma vez, por todas. Patrício diz a Matilde que dói muito tudo o que está acontecendo, e se sente muito triste, impotente, e Rodrigo tem em suas mãos a felicidade com Luciana e está a ponto de jogar no lixo. Patrício diz que se seu irmão se separar de Luciana, jamais será feliz. Matilde chora, diz que também está triste, não só por Rodrigo, como também por Luciana. Aí eu me pergunto, gente, por que a Matilde, que é tão santa, não revela a verdade para Luciana, que ela é filha do Cláudio Linhares? Será que ela apoia as maldades da Roselena a ponto de esconder esse segredo tão importante? Eu espero que a Matilde realmente veja quem Roselena é na verdade e se arrependa de esconder isso. Roselena confessa tudo a Padre Honesto e diz que se acusa de ter invadido o caixão de um bebê e colocado os restos dele no caixão de Aurora Linhares. Honesto fica chocado. Honesto pergunta o que Roselena fez e perturba a paz de um anjo de Deus para esconder as culpas, os crimes do passado. Descarada, a víbora diz que seria capaz de muito mais, contanto que protegesse seus filhos. E Cláudio ficou muito feliz vendo os restos da filha dele com os da esposa e até cremou os corpos juntos. Roselena diz ao Honesto que Cláudio aceitou sua mentira e nesse momento Luciana está se divorciando de Rodrigo. Honesto não entende como há tanta maldade no coração de Roselena e diz que uma mentira foi se revelando a outra e agora ela está afogada no próprio veneno. Roselena pede que Padre Honesto não a julgue porque só Deus pode fazer isso. Honesto diz que se ela não se arrepender sinceramente dos pecados dela, não entrará no reino de Deus, no céu. Roselena diz que já confessou e agora é ele quem tem que absolver de seus pecados e culpas. Roselena pede a Padre Honesto absolvição. Ele nega. Roselena fica chocada e com medo de ir direto pro fogo do inferno, quando ir dessa vida para melhor, ou na verdade para pior. Patrício queria que sua condição fosse outra, para defender Luciana, estar ao lado dela, protegê-la e consolá-la. Matilde diz a Patrício que sabe que ele sofre muito e deve estar sentindo uma dor muito grande. Patrício diz que está preso nesse corpo, e nem Luciana nem Rodrigo merecem esse sofrimento. Brígida, que não perde uma, aproveita para escutar a conversa de Matilde com Patrício, atrás da porta. Matilde diz que essas horas, Luciana e Rodrigo devem estar assinando os papéis do divórcio.